Amém, irmãos? Muito boa noite. Espero que os irmãos estejam bem, estejam tranquilos. Como de costume, vamos salmodiar no Salmo 130. Salmo 130. Diz assim a palavra do Senhor: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Até aqui. Amém. Que salmo lindo. Vamos ao nosso texto base, livro do Gênesis, capítulo 17. Continuamos a nossa epopeia sobre a vida de Abraão, o pai da fé, o grande patriarca Abraão. Livro do Gênesis, capítulo 17. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por esse culto, obrigado pela oportunidade que nós temos de aprender a Tua Palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo pela vida dos meus irmãos, que o Senhor venha dando sabedoria, dando entendimento, e que o Senhor venha edificando a Tua igreja, Senhor, através da Tua Palavra. Oro também pela minha vida, que o Senhor venha me capacitando a transmitir com graça, a transmitir de maneira bíblica, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Chegamos ao capítulo 17 do Gênesis. Esse capítulo ele tem algumas coisas interessantes. E logo no primeiro versículo aparece uma série de informações interessantes. Veja, no capítulo 16, quando Abrão tinha 85 anos, Sarai, sua esposa, tem a ideia de entregar Agar, a sua serva, para Abrão desposar dela, e ela tem um descendente. Como eu expliquei, era um hábito antigo, era um hábito daquela época, e aí nasce Ismael. Em cima de uma série de problemas, Agar começa a esnobar Sarai, Sarai começa a maltratar Agar pensa em fugir, o Senhor aparece a Agar no local que ela chama de Beer, Lahai-Roi, o Deus que me vê. Aí o Senhor dá o nome de Ismael. Quando Ismael nasce, Abraão, confirmando a narrativa de Agar, dá o nome de Ismael ao menino. E ele se torna pai de Ismael, com 86 anos de idade. E aqui a história bíblica ela dá um salto. Ela fecha o capítulo 16 com Abrão, com 86 anos de idade, e abre o capítulo 19, o capítulo 17, com 99 anos. Se passam 13 anos. Desde aquela passagem, aí você pergunta, o que Abraão, Sara, Agar, Ismael fizeram naqueles 13 anos? A Bíblia tem uma resposta para isso. Eles cuidaram da vida deles. Viveram. Dia após dia, mês após mês. Isso aqui é muito interessante porque muitas vezes nós somos ensinados um tipo do evangelho místico.
onde parece que cada culto, cada momento na vida do cristão tem que ser um show de Hollywood, tem que ser um show da Broadway, tem que aparecer anjo, tem que haver coisas mirabolantes. Só que é curioso porque a mesma Bíblia que fala de um Deus que opera milagres, um Deus realmente extraordinário, ela mostra os heróis da fé vivendo uma vida cotidiana. Por exemplo, Paulo. Paulo era fabricante de tendas. No tempo que Paulo não estava pregando, ele estava fabricando tendas. Se ele não estava fabricando tenda, ele estava viajando para pregar. E vice-versa. Isso é muito interessante, por quê? Porque eu preciso aprender a viver uma vida cristã simples, dia após dia, cuidando das coisas do Senhor. Quando eu cuido bem das coisas do Senhor, em consequência, eu vou administrar bem a minha vida. Vou ter prioridades corretas, vou ter discernimento, vou ter luz vindo da parte do Espírito Santo, vou errar menos. Vou viver uma vida mais sensata, mais sábia, mais tranquila. Isso é muito importante de você entender. A vida cristã não é um show de Hollywood. A vida cristã é uma vida cotidiana, dia após dia. Comendo arroz com feijão. Lendo Bíblia, orando, congregando. Aí do outro dia você congrega, lê Bíblia e ora. E no outro dia você ora, congrega e lê Bíblia. E depois você lê Bíblia, congrega e ora. Essa é a vida cristã. Nós não podemos ficar esperando uma vida cristã cheia de luzes. É uma coisa maravilhosa? É. É uma coisa sobrenatural? É. Mas o sobrenatural ocorre apenas quando o Senhor assim determina. Hoje em dia, muito crente acha que ele vai determinar. Por exemplo, eu lembro muito bem uma época, numa grande igreja que eu congreguei aqui em Curitiba, e eles marcaram, olha, domingo nós vamos ter um culto e Deus vai falar conosco profeticamente naquele culto. E eu achei aquilo tremendamente estranho. Como é que é essa história de marcar hora e dia para Deus falar de maneira profética? Aquilo foi muito estranho. Na época eu era relativamente novo, pensei naquilo, guardei aquilo no coração. Um pouco de tempo à frente, eu percebi que aquilo era um absurdo. Porque a igreja estava querendo determinar quando o Espírito Santo, dia e hora marcado, ia agir de maneira profética na igreja. Isso é completamente contrário ao princípio bíblico. Isso, na verdade, convida a igreja, primeiro ponto, para que pessoas carnais, sugestionadas, tragam palavras que na verdade não são a palavra profética de Deus. Inclusive, eu lembro na época, tinha um casal, esse casal muito querido em Deus. Quando eu cheguei naquela igreja, eles eram líderes de célula, muito queridos, sabe? O casal crescendo no Senhor, avançando. E naquele domingo teve uma palavra sobre a vida deles, e que eles seriam grandes no Senhor, e que o ministério deles ia estourar, que Deus ia usar ele grandemente naquela casa. Resultado, menos de 1 ano depois, o casal estava fora da igreja. O marido chegou para mim e falou, cara, eu tive que espirrar, porque senão eu ia perder minha esposa. E a última vez que eu encontrei eles, estavam fora da igreja, assim, fora do ministério, na igreja, mas indo de domingo, numa igreja até meia estranha. Ali eu tive convicção que o Senhor não falou, porque a pessoa carnal, debaixo da pressão de ter uma palavra profética, ela trouxe aquilo. Segundo perigo da igreja, pessoas podem se ver influenciadas pela ação de espíritos malignos.
simplesmente porque estão, pelas suas práticas antibíblicas, convidando para que espíritos malignos infestem a igreja. Aí é aquela maravilha, né? Como nós já vimos várias situações, a pessoa chegar e profetizar, você vai casar com você, e uma das pessoas era casada. Ou aquela pessoa chegar e falar, você vai ser missionário na China. Aí chegou para a mulher e falou, você vai ser missionário na Índia. Aí ficou um desconforto na igreja. Aí um cutucou o outro e falou, os dois são casados. Aí o cara emendou, não, entendi mal do Senhor, vocês vão ser missionários da Indochina. Então, sabe, isso daí é uma coisa muito comum. Se eu deixar o sobrenatural de Deus acontecer da maneira de Deus, eu fico muito mais tranquilo. E quando ele acontece, ele vai ser passível de julgamento pela Bíblia. Vai ser uma atuação bíblica. Sem o problema que pode causar essas situações. Vidas podem ser destruídas por isso. Que mais que o versículo 1 fala para a gente também? Que Deus aparece a Abraão. Veja que interessante. Visivelmente, nós não sabemos como foi exatamente essa aparição, porque nunca ninguém viu a face de Deus. Na narrativa do Êxodo, Moisés vê meio que Deus passar por ele. Só que de uma forma que a Bíblia não descreve como, Deus aparece a Abraão. É a segunda vez na Bíblia que Deus aparece a Abraão. Nas outras citações, Deus fala com Abraão. É diferente. Mostrando mais uma vez, porque o que acontece? O pessoal tem uma ânsia de ver Deus, e Deus me falou. Já viu aquele tipo de crente? Nossa, Deus falou para mim, e Deus falou isso, aí você fala, nossa, esse cara está ouvindo Deus falar o dia inteiro. Isso é um outro problema. Gente, a voz audível de Deus não é algo comum. Na nossa comunhão com o Espírito Santo que habita em nós, Deus, ele tem uma maneira de se comunicar conosco, de uma forma que a gente entende. Deus coloca impressões no nosso coração. Deus coloca pensamentos na nossa mente. Deus faz com que a sua providência encaminhe as circunstâncias. E ele faz tudo isso embasado nas verdades da palavra de Deus. Tem muita gente aí que acha que está ouvindo a voz de Deus e está ouvindo a voz do seu coração. E faz um monte de besteira. Gente, Abraão, o pai da fé, aquele que vai dar origem ao povo do qual o Messias, Jesus Cristo, nosso Salvador, vai vir. Abraão foi chamado com 75 anos de idade. Entre os 75 anos de idade e os 99 anos de idade, que são 24 anos, Deus aparece de maneira visível a Abraão 2 vezes. As demais ele se manifestou de outra maneira. E tem gente querendo ver Deus em qualquer esquina. Então assim, eu preciso tomar muito cuidado. E aí eu tenho mais uma informação no versículo 1. Deus fala, sou o Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é o Deus El Shaddai. Aqui é a primeira vez no Gênesis que Deus se identifica como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Nos outros livros do Pentateuco, Deus vai aparecer mais. Mas, curiosamente, aqui, ele se apresenta como Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é um termo que tem a ver com o cume dos montes. Falando do poder, falando da grandeza, falando da força de Deus. Mas aqui tem muito a ver o seguinte, olha,
Eu te tirei de Ur dos Caldeus, eu te trouxe para peregrinar em Canaã. Eu te tirei lá do Egito quando você foi fazer besteira lá. Eu te dei a vitória da guerra dos 4 reis contra os 5 reis, você resgatou teu sobrinho Ló. Eu sou contigo, eu te fiz promessas que a tua descendência vai ser como as estrelas do céu, como a areia do mar. Eu fiz promessas que de ti sairá uma grande nação e todas as nações da terra serão abençoadas. Eu fiz promessa que de ti sairiam reis. Por que Deus abre o capítulo 17 assim? Veja, no capítulo 16, Abraão, Sarai, tentaram resolver a questão da descendência na carne. Mais ou menos aqui, como se Deus estivesse dizendo o seguinte, fala, gente, sossega, vai cuidar da vida, que tudo está debaixo do meu absoluto controle. Vai fazer o que está ao teu alcance, porque os meus planos vão se cumprir, independente do quanto você atrapalhe. Porque nada escapa do meu absoluto controle, até as situações ruins. Então aqui Deus ele se apresenta como todo-poderoso. Olha que interessante. Olha a frase seguinte: ande em minha presença e ser perfeito. Abraão, cuida da vida, corre atrás. Vai viver, anda. Ser perfeito, o que é ser perfeito? É andar em obediência. É andar na confiança do Senhor. Curiosamente é isso. Anda, Abraão. Vai viver. Muitas vezes nós crentes ficamos com uma vida prostrada. E não é essa a ideia do Senhor. A vida é dinâmica. Existem coisas a ser feitas. Aproveite cada dia. Nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui no planeta. Sequer nós sabemos se amanhã vamos acordar. Existem coisas a fazer. Caminha, anda na presença de Deus e ser perfeito. É isso que Deus está falando aqui para Abraão. Amém? Amém. Aí vamos lá, vamos ler o versículo 2. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandemente. Olha que interessante. Deus aqui fala de uma aliança proposta por ele. Quem coloca a aliança? Deus. Quando Abraão fez o pacto com Deus, no capítulo 15, foram colocadas 2 partes de animais, como era hábito na época. Abraão dormiu e Deus passou no meio da parte dos animais, firmando a aliança. Por quê? Aqui é uma aliança incondicional. O que são alianças incondicionais? É uma aliança dada pela parte de Deus, e quem garante o cumprimento dela é Deus. Vou dar um exemplo de aliança incondicional. A nova aliança. A nova aliança é feita por Deus, é entregue por Deus, é concluída por Deus, e até a fé para você crer em Jesus é Deus que dá. Até a graça salvadora operando na sua vida, é Deus que executa. Não quero entrar aqui na questão se a igreja é nova aliança ou não. Eu entendo, é entendimento da nossa igreja, que a nova aliança foi dada em Jeremias 31 ao povo de Israel, porque o texto é claro, e Deus vai cumprir essa promessa, mas nós entendemos que a igreja, ela já faz parte da nova aliança, por causa da narrativa no livro de Hebreus, se eu não me engano, Hebreus capítulo 8, se eu não me engano. E o próprio Jesus tomou o cálice de vinho e falou, esse é o cálice da nova aliança, tomou o pão, esse é o meu corpo, que é dado por vós. Então nós entendemos que nós somos sim participantes da nova aliança que foi dada a Israel. Isso se cumpre já na igreja parcialmente.
É a nossa visão, respeitamos quem pensa diferente. Mas é uma aliança incondicional. Quem é que deu a salvação? Deus. Quem vai te levar até o fim? Deus. Quem vai cuidar de você? Deus. Quem vai te justificar? Deus já justificou. Quem vai te glorificar? Deus. Ou como certa vez eu ouvi da boca do pastor Aloísio, ele chegou e perguntou: irmão, a sua segurança da salvação, você prefere confiar no seu braço para segurar firme? Ou você prefere confiar no braço de Deus segurando você firme na aliança? Aí ele mesmo respondeu, ele falou: olha, eu prefiro confiar no braço de Deus segurando a aliança, porque se for no meu braço, ele é fraquinho, uma hora vai se fraquejar e eu vou soltar. Eu falei: nossa, quem tinha que ter falado isso era eu. Então tudo é Deus que faz. Então Deus aqui, ele vem e cita essa aliança que ele fez com Abraão, e ele fala: olha, te multiplicarei grandemente, reafirmando as promessas. E aí o texto continua, deixa eu ver meu esboço aqui, versículo 3: então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo, aqui é interessante, né? Os adeptos daquela falsa doutrina do Caicai dizem que esse texto aqui fala de cair no espírito. Só que é curioso, primeiramente Abraão caiu com o rosto em terra. Segundo, foi ele que se prostrou. Terceiro, é o sinal da reverência de Abraão diante da presença de Deus. Ele se prostrou. Não tem nada de caicai, não tem nada dessa parafernália que inventaram. Simplesmente em respeito a Deus, ele se prostrou. Como era o hábito daquela época. Hábito esse que a gente vê se repetir várias vezes na Bíblia, com outros heróis da fé. Amém? Amém. Aí vamos mais um pouquinho. Versículo 4. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Aqui é uma coisa interessante, eu anotei. Olha que legal. Aqui Deus ele faz 3 promessas a Abraão. Ele que faz. Abraão está quieto. Sabe o que Abraão está fazendo aqui? Provavelmente está prostrado, ouvindo Deus. Quietinho, sem dar um pio. E aí Deus faz 3 promessas. Primeiro, que ele seria pai de muitas nações. Segundo, que o nome dele seria mudado para Abraão, que quer dizer pai de muitas nações. E terceiro, reis sairão de ti. Aí você vai falar, mas aonde, pastor, que reis sairão de ti? Olha o versículo 6. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Curiosamente, Jesus vai sair da descendência de Abraão. Os reis de Israel vão sair da descendência de Abraão. Então Deus aqui ele faz 3 promessas. Ele muda o nome. Gente, essa questão de mudar o nome é muito significativa. Por exemplo, Sarai não vou falar que vai estragar a surpresa. Paulo era Saulo, quer dizer pequeno. Passou a se chamar Paulo, grande. Entendeu? Por exemplo, tinha discípulos que eram chamados de Boanerges, que era a voz do trovão. Também foram apelidados. Por exemplo, Barnabé, o filho da consolação. Isso é uma maneira bíblica, na cultura judaica, de pessoas terem o seu nome mudado segundo o propósito ou segundo aquilo que elas vão fazer. É o que Deus está fazendo aqui com Abraão. Ao mudar o nome, ele seria pai de muitas nações. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho, vamos ler o versículo 7. E estabelecerei a minha aliança entre mim
entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para se ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Aqui é uma coisa muito interessante, veja. Primeiro ponto, a aliança de Deus não é apenas com Abraão, mas com seus descendentes. Segundo, é uma aliança perpétua, e aqui é uma coisa muito importante. A aliança perpétua talvez seja um dos termos da Bíblia que gerou mais problema teológico. Por quê? Por exemplo, as igrejas que guardam o sábado, como a seita adventista. A seita adventista guarda o sábado. O que acontece? Eles baseiam o seguinte, que o sábado foi colocado como aliança perpétua. E se você conversar com qualquer adventista, ele vai falar isso, olha, o sábado foi colocado como perpétuo. Aí eles vão falar, nossa, perpétuo. Aí ele vai falar, o que quer dizer perpétuo? Perpétuo quer dizer para sempre. Só que perpétuo é uma palavra do português. Perpétuo é uma palavra que o tradutor colocou. Porque a palavra original em hebraico é olam. E olam é o seguinte, uma aliança que vai durar até se cumprir cabalmente. Até se cumprir inteira. Todas as vezes na Bíblia que você for ver ali aliança perpétua, está olam. Veja um exemplo claro. A lei de Moisés, várias citações dela está lá. Coloco como estatuto perpétuo entre mim e ti. Os irmãos já leram isso na Bíblia. Só que Romanos fala o seguinte, que o fim da lei, para onde a lei aponta, é Cristo. Hebreus fala o seguinte, que mudando o sacerdócio, necessariamente muda o regime da lei. O sacerdócio era de Levi, mudou para Judá, mudou. Aí eu pergunto, quem está mentindo? O escritor do Êxodo, ou o escritor de Romanos, ou o escritor de Hebreus? Ninguém está mentindo. Nós que somos ruins de Bíblia. E isso aqui devia ser um ensino básico em igreja. Eu levei 20 anos para conhecer profundamente o significado da palavra olam. 20 anos de estudo duro. Tinha que conhecer isso no primeiro ano, na sala de novos convertidos. Chegar e chamar, ó, vem cá, fulano, deixa eu te falar uma coisa. Sabe esse pessoal que fica falando que tem que guardar sábado? Esse pessoal que tem essa profetisa Ellen White, que falou que tinha ET. Esse pessoal que diz que nós que cultuamos no domingo não somos salvos, que muita gente não sabe, abrindo um parênteses na palavra. Por exemplo, eu sempre fui muito cauteloso em relação aos adventistas. Até o dia que eu descobri que no estatuto deles está o seguinte, nós não somos salvos. Porque para eles nós somos Babilônia. Porque a gente não cultua no sábado. Aí foi a gota final. Aí eu tirei o chapéu, acatei o que o Augusto Nicodemos fala, acatei o que o Marcos Croconato fala e compreendi que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. Até qualquer dia na escola bíblica nós vamos ter uma pregação sobre isso. Mas foi a gota d'água. Agora, o que eles usam? Estatuto perpétuo. Mas perpétuo quem colocou foi o tradutor. A palavra olam da Bíblia é uma aliança que vai vigorar até se cumprir completamente. Ponto final. Olha quanta heresia que dá nisso aí. E nós não sabemos disso. Aí o que acontece, você toma bonde e tem um monte de gente, eu conheço um monte de gente que por um triz não começou a guardar sábado. Eu conheço gente que circuncidou e andava de equipar de judeu e partiu para toda a dieta alimentar dos judeus. Coisas que baixou o lençol na frente de Pedro,
E Deus falou, mata e come por 3 vezes, purificando tudo aquilo. Como nós precisamos tomar cuidado. Começou com muita profetada, começou com escrito por fora da Bíblia, começou com muita visagem. Abre o olho, tem demônio na jogada. Tem demônio na jogada. E provavelmente está surgindo uma seita. E aí o crente, de maneira simples, por ser mal instruído na Bíblia, começa a seguir uma seita. Então não se engane. Não se engane. É coisa muito séria. Amém? Amém. Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 8. Diz assim: e te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Novamente aqui aparece perpétua possessão. Eu pergunto, o que aconteceu em 70 depois de Cristo? Jerusalém caiu, o templo foi queimado, eles foram espalhados pelos romanos por todo o mundo. Depois Jerusalém passou pela mão de uma série de povos, passou pela mão do Império Turco, e em 1917 caiu na mão do Império Britânico. E em 48 os judeus voltaram para lá. Eu pergunto, essa terra ficou perpetuamente na mão de Israel? Não, mas olha como é uma aliança perpétua, Olã. Hoje Israel está lá, e essa promessa feita a Abraão 4.000 anos atrás está se cumprindo. Por quê? Porque é Olã, uma aliança perpétua. Ela vai se cumprir cabalmente, vai se completar totalmente lá no milênio. Embora hoje já esteja se completando. Percebe? É muito clara essa questão da possessão da terra sobre a aliança perpétua. Se você ia perguntar, fala, peraí, mas como é que foi a aliança perpétua? Saiu todo mundo aqui? Outra coisa importante, gente, cuidado com a nossa mídia pervertida, anticristã, antissemita, contrária aos de Israel, e que divulga um monte de mentira, porque eles querem de toda maneira arrancar o Estado de Israel de lá, e eles querem de toda maneira colocar um povo para o qual Deus não deu aquela terra. Aquela terra é a terra de Israel. Gente, eles não vão vencer. Ninguém vai derrubar Israel. Existe povo salvo de Deus lá que vai ser salvo. Existem promessas que ainda não se cumpriram, que vão se cumprir. Pode jogar bomba, pode espernear, pode fazer o que for. Não vão tirar Israel de lá. Porque foi Deus que deu. Foi Deus que trouxe eles de volta. Até alguns dias, eu depois vou falar disso, tinha um grupo de judeus chamados Beta Israel, que eles, quando o reino do norte caiu, eles foram levados para a África, para a Etiópia. E lá eles mantiveram todos os costumes judaicos. E eles sabiam que um dia, por causa das promessas da Bíblia, eles sabiam que um dia iam voltar para Israel. Só que tem um detalhe. Eles não sabiam que existia o Israel moderno, porque eles ficaram isolados. Eram muito pobres. Aí um dia eu explico melhor, mas em dezembro do ano passado, os últimos Beta Israel chegaram em Jerusalém. E Deus cumpriu a promessa, vos congregarei de todas as nações. Um dia eu vou explicar essa história. Foram feitas 2 operações do serviço secreto, aquelas coisas bonitas que faz o seu pastor chorar. Sabe, tipo Guerra dos 6 Dias? Mesma coisa. Porque o que Deus faz pelo seu povo é maravilhoso. Lógico, entendemos
que Israel tem que se converter, Israel tem que crer no Cristo, Israel tem que se tornar igreja. Nós compreendemos isso, mas as promessas de Deus são fiéis. E aquela terra é dos judeus. E não adianta mexer comunista nenhum, esquerdista anticristo nenhum, vai tirar aquela terra da menina dos olhos de Deus. Por isso você, como crente, cuidado. Cuidado com aquilo que você crê, cuidado com aquilo que se apoia, que você pode cair naquela história. Deus falou a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, cuidado. Para vocês terem uma ideia, existem até relatos de pegarem famílias de cristãos e quando tem bombardeio, eles vão lá, matam a família de cristão e jogam os corpos no local do bombardeio. Para computar como corpos de civil, mas eles usam essa oportunidade para matar cristão. Filhos de Belial, anticristo, eles fazem essas coisas para enganar. Então, muito cuidado. Quem avisa, amigo é. Cada um é sabedor de onde quer chegar. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, mais um trecho. Aí, versículo 9. Tomar um gole de água. Rodrigo vai abastecer o meu tanque. Versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, depois de ti, nas suas gerações. Essa é a minha aliança, que te guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Vamos fazer uma pausa aqui. O que é a circuncisão? É a retirada do prepúcio do órgão sexual masculino. O que representa a circuncisão? Alguns teólogos acham que a circuncisão aponta para a descendência, porque é do órgão masculino que sai o sêmen para a fecundação. É uma boa ideia? Sim. Eu aprendi assim. Porém, estudando mais profundamente o caso, vem a seguinte pergunta: o escritor bíblico, quando escreveu, estava pensando nisso? E aí tem uma série de estudiosos que começaram a pesquisar o ritual da circuncisão. E eles descobriram o seguinte, que naqueles povos daquela região, na região de Canaã e na região do Egito, eles praticavam a circuncisão. Curiosamente, na região da Mesopotâmia, da onde Abraão veio, não praticavam, não havia registro de circuncisão naquela região. Então Abraão não conhecia essa prática. Porém, quando ele chegou no meio dos povos de Canaã, havia povos de Canaã que praticavam aquilo, e principalmente os egípcios tinham documentação da prática de circuncisão. Como? Todos os sacerdotes e todos os reis eram circuncidados. Era um sinal de reinado e governo e um sinal de sacerdócio. Curiosamente, Pedro fala o que sobre a igreja? Vós sois nação santa. O que é nação santa? É um povo separado. Sacerdócio real. É sacerdote, é rei. Povo de propriedade exclusiva do Senhor. Minha aliança entre mim e ti. Olhando hoje, eu entendo que essa é a visão correta.
Inclusive, quem já ouviu eu falando que a circuncisão apontava para o órgão masculino e isso apontava para a descendência, apaga isso, passa uma borracha e entenda, a circuncisão aponta no órgão masculino para o sacerdócio e o reinado do povo de Deus. Essa é a principal tese e a que mais encontra respaldo naquela época, porque eu tenho que ir lá na época. Por exemplo, por que o texto do Gênesis me explica o motivo da circuncisão? É simples. Porque todo mundo já sabia, naquela época eles sabiam. Nós não, tivemos que ir lá pesquisar na história. Então é uma coisa muito interessante, existem coisas na Bíblia que eu, ocidental, século 21, o QI desse tamanho, coitadinho, não tem cultura bíblica nenhuma. Eu não vou saber. Mas aí existe o ministério dos mestres da igreja. Para que, como fala Efésios 4, não sejais levados de um lado para o outro por todo vento de doutrina, mas que nós cresçamos em tudo, na edificação do corpo de Cristo. E aí você aprende com o mestre. E o outro mestre ensina para o outro, e o outro ensina para a igreja, e a igreja vai amadurecendo e vai crescendo no Senhor. E aí não cai na bobeira que hoje em dia tem crente que se circuncidou. Sabe aquela bobeira? Bandeira de Israel nas costas, quipá, chofar. Tudo aquilo desnecessário. Nós não somos judeus. Nós somos gentil. Aquilo pode parecer espiritual, mas é uma baboseira. Eu passei por uma igreja até que eles falam o seguinte: olha, cuidado quando toca o chofar, porque desperta o mundo espiritual. Eu olhava assim e falava, é? Naquela época eu já tinha me ligado que não tinha nada a ver. Só faltou uma pergunta, mas aonde que está isso na Bíblia? Qual é o versículo que fala que o chofar desperta o mundo espiritual? Que eles queriam dizer, ó, cuidado que vai despertar demônio. Por falta de cultura bíblica. Então a circuncisão aponta para isso, nada mais. E aí continua, versículo 13. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e esta é a minha aliança da vossa carne por aliança perpétua. Ó, novamente. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não tiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Novamente aqui aparece o termo Orã. Eu pergunto, nós igreja, temos uma aliança com Deus? Sim. Por que você não circuncidou? Ah, porque o pastor falou para não circuncidar. Mas não é uma aliança perpétua? Mas a Bíblia ensina que a circuncisão da igreja é no coração. A Bíblia ensina, Concílio de Jerusalém, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, decisão de Tiago, irmão do Senhor, no concílio: não colocaremos nenhum peso sobre os gentios, apenas que se guardem da prostituição, da carne com sangue e dos alimentos contaminados, consagrados aos ídolos. Só. Circuncisão agora é do coração. A Bíblia fala, vou tirar o prepúcio do vosso coração. Eu pergunto, o coração tem prepúcio? Não. Percebe como é fácil? Gente, não brinque, tá? Não é tão comum, mas tem crente que se circuncidou, que virou judeu, achando que estava sendo mais espiritual. Eu até entendo o judeu de origem se converter, tem enraizado na história dele uma série de hábitos judaicos.
Pai, eu até entendo que existe um período de transição. Mas não vem com essa história, nós somos gentios, nós não somos judeu. Paulo fala, se você quiser se circuncidar, faz o seguinte, se castre. Corta tudo. É isso que Paulo fala. Palavras, talvez as palavras mais duras do Novo Testamento. Inclusive Paulo fala que esse é um evangelho anátema, maldito. Muito sério isso. Amém? Outro detalhe importante na narrativa da circuncisão. Quem vai ser circuncidado? Descendência de Abraão, judeus. Todos os escravos. Todos os estrangeiros que estiverem juntos. Isso aqui aponta para a salvação dos gentios. Deus dá a condição aqui nessa época para que o gentio entrasse na aliança. O estrangeiro tinha que ser aceito. Agora, o ser povo de Deus e não ser circuncidado podia ocasionar até a morte, por estar fora da aliança. Até hoje, na nova aliança, quem não é circuncidado no coração, qual é o destino dele? A segunda morte, o lago de fogo. Quem não nasceu de novo não teve seu coração circuncidado. Se não nasceu de novo, não tem vida eterna. Quem não tem vida eterna é lago de fogo, eternamente apartado de Deus. A gente percebe que não mudou muito na forma das alianças. Inclusive, de certo modo, a nova aliança provém da aliança abraâmica. A base da nova aliança começa na aliança abraâmica. Ela é como se fosse ampliada. Veja, o cumprimento da aliança abraâmica está na nova aliança. Olha como é importante. É uma coisa assim realmente incrível que Deus faz. Ele cumpre realmente. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 15. Diz assim: disse mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Aqui tem uma coisa interessante. Primeira vez que eu ouvi o significado do nome Sara, me ensinaram o seguinte, que Sara queria dizer mulher contenciosa. Lembra disso? Só que é interessante, um dos maiores professores de hebraico do Brasil, especialista em hebraico, ensinou o seguinte: Sarai quer dizer minha princesa. Sara quer dizer princesa. Como se Deus ampliasse. Não saíram reis da aliança? Através de quem que vão sair essa descendência? Através de Sara. Então ela passa a ser princesa. Então os hebraístas explicam que Sarai é minha princesa. E se torna Sara, princesa. Deus não mudou o nome de Abraão, pai de muitas nações? Também muda o nome de Sara, princesa. Bem, me surpreendeu essa informação. Se você me perguntasse até essa semana o que quer dizer Sarai, eu ia falar para você, Sarai quer dizer mulher contenciosa. Só que fica aqui uma correção. Qualquer nova informação que eu ver sobre isso, eu trago para os irmãos. Às vezes existe mais alguma fonte que a gente não conhece. Estava explicando para o Rodrigo, a teologia é dinâmica, ela vai avançando, você vai aprendendo, você vai corrigindo, você vai aperfeiçoando. Esse é o trabalho de um mestre bíblico. Amém? Vamos seguir mais um pouco. Versículo 16. E eu a hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações. Reis e povos sairão dela.
Veja que interessante. Sara tinha 89 anos. 13 anos antes ela tinha feito uma tentativa de ter um filho através da escrava. Mais ou menos Deus aqui corrige, falando, Sara, acorda, é de você que vai vir o filho. Então para, aquieta, eu vou fazer. Por quê? Porque a gente tem informação que 13 anos antes, Sara já não tinha mais condição no seu ciclo menstrual de ter filhos. Ela tinha o ventre fechado, biologicamente falando, sem contar que Deus tinha mantido a madre dela fechada. Então essa situação que olha o que é o 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará luz a Sara, da idade de 90 anos. Ela tinha 89 para 90, a informação aqui é 90, 9 anos separados. O que Abraão riu? É aquele riso interior. Como é que é isso? Não é um riso debochado, não é um riso de dúvida. É um riso interior. É o quê? Minha mulher com 90 anos vai ser mãe. Sabe quando Deus faz um negócio maravilhoso, você dá risada, fala, não acredito que Deus fez isso? Pode ver, sempre arranca um sorriso de você. É o que está aqui. E o texto continua, versículo 18. E disse Abraão a Deus, quem dera que vive Ismael diante do teu rosto. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Olha que interessante. Deus tinha falado de Sara, vou te dar um filho. Aí Abraão fala, quem dera vive Ismael para sempre. O que Abraão está dizendo? É de Ismael que vai vir a descendência. Aí Deus corrige, Abraão. Não, é de Sara que vai vir a descendência. Sara vai te dar um filho chamado Isaque. O que quer dizer Isaque? Riso. E eu tenho uma aliança perpétua com ele. Você vê, essa aliança perpétua ainda não se cumpriu cabalmente. Por quê? Da descendência de Isaque está Cristo. Da descendência de Isaque estão os eleitos. E ainda tem eleito para ser salvo. Não está completo o número de eleitos. Você vê que essa Olã, aliança perpétua, está em vigor ainda, porque não se cumpriu cabalmente. Percebe como funciona? Olha, é a mesma palavra. Em todo o texto aqui é Olã, 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 Olã. Em situações diferentes, de terra, de descendência espiritual. Uma diferente da outra. E o texto continua, versículo 20. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. E eis aqui o tenho abençoado, e o farei frutificar, e o farei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Aqui a promessa para Israel, realmente, para Ismael. Ismael teve 12 filhos, foram 12 príncipes, que deu origem aos povos árabes. Deus prospera grandemente esse povo. Esse povo, na sua grande maioria, mantém a circuncisão. Até hoje, vocês vão ver por quê. Que Ismael foi circuncidado. Só que muitos deles fazem a circuncisão com 13 anos de idade, que foi a idade que Ismael foi circuncidado. Existem essas manias, né? Alguns não fazem no 8º dia. Mas Deus é claro, fala, eu vou abençoar Ismael. Ele é tua descendência. Eu cuido dele. Eu dei o nome dele. Deus deu o nome de Ismael. Deus assim determinou. Mas olha o que Deus afirma, versículo 21. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque,
o qual Sara dará à luz nesse tempo determinado, no ano seguinte. O que Deus fala? Ano que vem, ela vai dar luz. Deus ainda dá a data. Quando Deus fala, Deus cumpre. Muito claro. Amém? Deixa eu seguir mais um pouquinho aqui. Versículo 22. Tomar um gole d'água. Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus de diante dele. Olha que interessante, se subiu Deus, a gente vê a narrativa em Gênesis capítulo 35, quando Jacó vê uma escadaria ligada ao céu com anjos subindo e descendo. E ele chama aquele lugar de Betel, porque ali ele esteve com Deus. Então esse termo Deus subiu tem muito a ver com o contexto aqui do livro de Gênesis. Tem muito a ver com esse contexto aqui. Entendeu? Versículo 23. Então tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Uma coisa interessante aqui é o seguinte: homens adultos. Não é fácil, hein? E esses homens foram obedientes. Nós vamos falar um pouco disso na aplicação. Não é fácil, gente. Naquela época não tinha anestesia geral. A gente vê no livro de Josué, aquela geração foi circuncidada que passou no deserto, que era de 20 anos para baixo. Também homens adultos. Como ela foi circuncidada? Com 2 pedras bem afiadas. Se você pegar um rabino até hoje, ele usa 2 pedras afiadas para circuncidar o menino no 8º dia. Homens adultos aqui. Interessante isso, né? Se fosse na igreja hoje, só de falar já dá arrepio. Uma coisa interessante, mas a obediência, veja, a relação era de Deus com Abraão. Não era do estrangeiro que estava lá. E eles entraram junto. Melhor que muito crente. Eles não tinham o Espírito Santo, como nós. Por isso que eu tenho muita dificuldade de alguém que se diz crente e é desobediente à palavra. Porque não pode, não tem como. O cara constantemente desobediente à palavra diz que é crente. E está tudo bem. Não, não é assim. Mas o texto continua. Versículo 24. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, os nascidos em sua casa, e os comprados por dinheiro, ao estrangeiro, foram circuncidados com eles. Todos. Abraão obedeceu fielmente. Não teve diz-que-me-diz-que. No dia. Ah, pastor, mas era pouca gente. Só de soldado, no capítulo 14 do Gênesis, eram 318. Não era pouca gente. Era bastante gente. Porque o povo cresceu. Abraão era poderoso. Muita gente foi circuncidada. E isso nos dá algumas aplicações que eu marquei aqui, que essa história nos mostra. Ela tem coisas interessantes. Primeira coisa, o fato de se passarem 13 anos entre o nascimento de Ismael e Deus reaparecer. O fato de terem se passado os 24 anos da saída de Abraão, da Ur dos Caldeus,
até esse ponto aqui na terra de Canaã, nos ensina uma coisa: existe um tempo determinado para que todos os planos de Deus se cumpram. Não adianta espernear, não é antes nem depois. Você não tem o que fazer. Por exemplo, o meu problema no meu olho, que os irmãos estão orando por mim. Quem determinou que isso acontecesse? Deus. Ah, o pastor está querendo dizer que foi Deus que determinou isso? Sim, porque não cai um fio de cabelo do nosso que não for com o consentimento de Deus. Senão Jesus está mentindo. O que transforma ele de Deus em mentiroso. O problema é que a nossa mente diminuta e não conhece a palavra de Deus, já quer dizer, foi o diabo, hein? Ó, se o irmão tivesse ungido a casa, derramado um barril de azeite ungido de Jerusalém, na sexta-feira, depois de 3 lua grande, 4 cambalhotas e 5 pirueta, não tinha acontecido isso. Essa era a nossa mente antigamente. Falta de Bíblia. Gente, tudo acontece segundo determinação de Deus. Todos os nossos dias estão escritos no seu livro. Para algum propósito bom, Deus autorizou que isso acontecesse. Só que eu não tenho condição de saber. Você pergunta, pastor, o que você aprendeu? Não, aprendi algumas coisas, mas tem um monte de coisas que eu ainda não sei sobre isso. Eu ainda estou perguntando. Eu comprei uma plaquinha de um símbolo de interrogação desse tamanho aqui no papel branco. Mas a primeira coisa que eu aprendi é que nós somos extremamente frágeis. Se fosse um coágulo no cérebro, um coágulo no pulmão, hoje ou o Rodrigo ou o Erasmo estariam pregando aqui. E todo mundo bicudo. Porque o irmão Maurício foi para a glória, tão novo. Tanta Bíblia para pregar, coitado. Jesus chamou, Jesus recolheu. Era assim que a gente já está. E digo mais, se fosse com vocês, eles iam na fila, junto comigo. Sabe por quê, gente? Nós não somos nada. Nós somos extremamente frágil. A gente fica fazendo plano. A gente fica com um monte de questão, às vezes besta. Nós somos extremamente frágil. Muito frágeis. Se Deus não nos sustentar na sua mão, segundo o beneplácito da sua vontade, a gente ao pó retorna, voa, e não há o que fazer. Se te der um infarte, você não tem o que fazer. Se te der um AVC, você não tem o que fazer. Se te der uma parada respiratória, você não tem o que fazer. Então aprende uma vez por todas. Conselho de alguém que a calamidade chegou num dia. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a viver um dia de cada vez. Isso é outra coisa que eu estou aprendendo. Aprenda a fazer o que tem que ser feito hoje. Não fica deixando para depois. Existe um tempo determinado para que o plano de Deus, aquilo que Ele decretou, vai se acontecer. Para de colocar a carroça na frente dos burros. Para de tentar forçar o mover de Deus na sua vida. Anda diante do Senhor e ser perfeito, como está na abertura do capítulo. Esse é o seu papel. Andar na presença de Deus e ser perfeito. Lógico que não tem um perfeito. Mas em Cristo, quando Deus olha para mim, Ele vê perfeição. Porque eu estou coberto com o sangue de Jesus. Amém? Outra coisa que eu aprendo. É Deus quem determina as regras de como Ele vai atuar. Deus estabelece.
Qual que é o problema do povo hoje? Eu lembro que certa vez, conversando com minha irmã, essa irmã frequenta a igreja há 21 anos, e a gente estava conversando, olha, você precisa falar para sua filha ir para a igreja e tal, ela precisa buscar Deus. A irmã respondeu, falou, não, mas ela está buscando a Deus. Ah, já foi nos zerar, não, da maneira bíblica não está, não. Isso aí que ela está fazendo é buscar Deus, não. Ela está querendo servir a Deus da maneira dela. E talvez esse seja o maior erro da nossa geração. Só existe uma maneira de servir a Deus hoje, é na igreja. Deus determinou assim. Deus instituiu a igreja. Lembrando que a igreja é um monte de pecadores, pastoreando e congregando com um monte de pecadores. Então é aquela maravilha, né? Só a graça de Deus, só Jesus na causa. Mas é Deus que estabelece a regra. Para de querer servir a Deus da sua maneira. Começa a servir a Deus de maneira bíblica. Para com essa mania. Está errado. Não é assim. As pessoas teimam hoje em dia, quer inventar formas de servir a Deus. Esse capítulo é claro, Jesus mostra que Deus determinou tudo. Amém? Vamos para mais uma aplicação. Terceira aplicação. Deus fará as coisas segundo o seu plano. Não tem atalho. Não tem Ismael para ser a descendência escolhida do Messias. Não tem Agar para ser a mãe de Israel. De Ismael. É Deus que determina. É Isaac, vai vir de Sara. No Novo Testamento, na verdade é o seguinte, Gênesis 22, Deus vai falar assim para Abraão, pega teu filho, teu único filho. Deus fala que o único filho de Abraão é Isaac. Você fala, mas Deus, espera aí, você deu o nome, você esqueceu, você chama de Ismael. Mas para Deus, para aquilo que Deus vai fazer, só tem um filho, Isaac. Outro detalhe, não toma atalho. Não toma atalho. Nós somos doidos para tomar atalho na vida espiritual. Só vai dar besteira. O livro do Gênesis mostra um monte de atalho. Entre eles o que Sarai fez, colocando Agar com o consentimento de Abraão. Olha a confusão que deu, é atalho. Nós vamos ver outros no livro do Gênesis. Amém? A quarta, veja, os planos divinos atingem os que estão ao nosso redor. Isso é bem claro nesse texto. Por quê? Quem foi circuncidado? O estrangeiro. Quem foi circuncidado? O escravo, o comprado. Então os planos de Deus atingem os que estão ao nosso redor. Que mais que eu aprendo? Quem foi circuncidado? Os descendentes. Os planos de Deus atingem os nossos descendentes. Gente, isso é muito sério. Você quer que a sua família não sofra? Sirva a Deus. Que só ao servir a Deus, a bênção já vai vir sobre a tua casa. Você vai ter problemas, você vai ter luta, você vai ter dificuldade. Normais da vida. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas você vai conhecer uma paz que transcende todo entendimento. Você vai ver Deus guiando a sua vida. Você vai ver seus filhos frutificarem. Você vai ver seus netos. Você vai ver muita coisa boa. Você vai ver muita coisa bacana. Até o dia que o Senhor te chamar para junto dele. Porque os planos de Deus incluem aqueles que estão debaixo de nossa volta e inclusive influenciam diretamente os que estão ao nosso redor. E diretamente a minha descendência. É o que eu aprendo aqui. E não podia deixar de falar, já falei, mas só para relembrar, obediência imediata.
Esses camaradas nem conheciam Deus. Foi no crédito de Abraão. E obedeceram. E o crente fica negociando. Para vir para a igreja, para ler a Bíblia, para orar, para contribuir. Obediência imediata. Veja, eu gosto de uma tirinha evangélica que tem, que o alfabeto do crente não é ABCD, o alfabeto do crente é obedecer. E é verdade. Crente que é crente, obedece. Crente que é crente tem prazer em seguir a vontade do Senhor. E veja, num texto que a gente tira também aqui um aprendizado indireto que eu já falei, ele segue a vontade do Senhor que não aparece à torta e à direita. Que não é o Senhor que dá show toda semana. É um Deus que dá ordem, organiza tudo e você anda. Aonde que está a nossa vontade de Deus para a gente saber? Aqui. Na verdade, Deus nem precisava aparecer para a gente mais, está tudo aqui. Ele só dá uns pitacos, coloca um dedinho aqui, se faz ver de vislumbre, por causa da nossa pequenez. Por um gosto dele, para ele ser glorificado. Mas realmente, obediência é tudo. E qual que é a pergunta que tem na sua vida hoje? Você tem obedecido ao Senhor? Você tem um coração que tem prontidão em obedecer ao Senhor? Quais foram as coisas que Deus te mostrou lá atrás? Você entendeu claramente que era para fazer aquilo e você não fez. É uma coisa muito séria. É uma coisa muito importante. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor,